Bom dia, gurizada. Na aula de hoje de sistemas microprocessados, a gente vai ver uma aplicação muito simples usando o DMA, justamente para trabalhar o conceito de transferência direta para a memória. A ideia dessa aplicação é construir um voltímetro DC, então nós vamos usar o conversor AD para adquirir um sinal em tensão, e nós vamos calcular, ou vamos aplicar nesse sinal um filtro que é para eliminar os ruídos e variações que não nos interessam. O filtro escolhido é um filtro de média. O filtro de média, podemos pensar assim, ele modela um filtro RC, ou seja, ele tem uma equação que é muito parecida com um filtro RC passa-baixa comum. E ele é muito simples de implementar, ou seja, eu pego um conjunto de N amostras e calculo o valor médio dela. Eu escolhi assim de uma forma quase que arbitrária, uma taxa de amostragem de 600 Hz, porque daí, pensando num sinal de 60 Hz, eu vou pegar 10 amostras por ciclo. E um número de 64, porque eu pego 10 ciclos de 60 Hz, um pouquinho mais, 64 é potência de 2, então facilita o processo de divisão dentro do processador. Vamos lá ver como fica a implementação. A ideia aqui é, ou digamos assim, o diagrama de blocos dessa aplicação é bastante simples, é quase um diagrama de fluxo. Eu tenho que tomar as amostras, 64 amostras, conforme especificado, a uma taxa de 1/60. Uma vez tendo o bloco de dados, eu calculo o valor médio e aplico um fator de escala para ter a tensão em volts, e não na contagem do AD. E por fim, exibo o resultado no terminal serial, que é a solução mais simples que nós temos, considerando o kit do núcleo e o computador. Eu não preciso de mais nada. A implementação, como é que eu vou implementar? Como é que eu vou construir isso? Como é que eu vou realizar cada uma dessas etapas? A aquisição, de uma forma já conhecida, eu configuro um timer com a taxa de aquisição desejada e utilizo ele para disparar o AD, disparar a conversão AD. O que vai ser diferente nessa aplicação, que nós vamos fazer a mais, é que a transferência de dados do AD para a memória é feita por DMA. Ao final da conversão, a rotina de DMA, ou o processo de gerenciamento das interrupções que o DMA gera ao final, ele leva para a mesma função, para o mesmo callback do final de conversão por interrupção. Então, do ponto de vista do software, é muito parecido com a aplicação que fizemos antes, usando o disparo do AD e coleta dos dados por interrupção. A grande diferença é que o DMA vai pegar todas as 64 amostras e só ao final disso gera interrupção. Ou seja, o processador não é perturbado durante o processo de coleta das amostras. E por fim, para não ter uma sobrecarga no terminal serial, utilizamos outro timer para gerar uma base de tempo, e mandamos também usando o DMA pela UART2 para o terminal, para aproveitar aqui a aplicação do DMA também. E da mesma forma que acontece na conversão do AD, na transferência serial, embora o software é semelhante ao da interrupção, o bloco de dados que eu vou transmitir pela serial, ele não vai interromper o processador até o fim da transmissão. Se eu utilizo o recurso de serial, a cada byte transmitido, a interface serial gera uma interrupção e o processador tem que atender aquela interrupção para mandar o próximo caractere. No DMA isso não acontece. O DMA manda inteiro, e ao final ele
ao final ele avisa que terminou. O que a gente tem que fazer de projeto, né, ou de cálculo, ou de especificação? Calcular os tempos para os timers, né, que a gente já está bem calejado. Então vou configurar o timer 3 para 600 Hz, né? Então escolhi aqui os valores, a razão PSC e ARR. O produto PSC ARR é 14.000 para essa condição de ter o estouro do timer em 600 Hz com clock de entrada de 84 MB. Então escolhi o PSC 999 e o ARR 140. Né? E para temporização de 2 segundos, uma situação semelhante. Então, o resumo, aquilo que nós temos que ter atenção para configurar. Então, a configuração, os valores de PSC e ARR para o timer 3, né? E aqui eu escolhi habilitar quer dizer, nós temos que habilitar o timer out, né? E eu escolhi depois habilitar também o output compare para poder medir ou para poder conferir se a configuração está certa. Né? Timer 10, configuramos o pré-scaler e o ARR, já que vamos trabalhar por pooling, né? Pode-se trabalhar por interrupção também. Eu achei mais interessante trabalhar por pooling, porque para fazer algo no processamento no laço principal. O ADC1, vamos usar o ADC1, configurar ele como o canal 0, 12 bits, disparados pelo timer 3. E uma coisa muito importante para trabalhar com DMA, né, além de ativar o stream ou o fluxo de DMA, é configurar para ele gerar um pedido contínuo de DMA, ou seja, para ele pedir, né, um atendimento de DMA a cada conversão. E na UART, configuração padrão, né? E nós vamos ativar o DMA, porque vamos usar o DMA para o ART também. E nessa questão de ativar o DMA, nós temos que configurar as interrupções globais. Né? Isso é importante porque a rotina de tratamento da serial pelo hall, ela exige o uso dessa interrupção para fechar a transmissão. O que vai acontecer se não selecionar isso? Transmite o primeiro bloco, o primeiro buffer, e não consegue transmitir o próximo. Tá? Isso é uma questão não de hardware, não do chip, do STM32, mas é uma questão da biblioteca. O programa fica bastante simples, né? Habilitamos o timer 3, habilitamos o timer 10 para gerar base de tempo e dispara o começo, né, da conversão com DMA. No laço principal, faz o pooling e manda a mensagem, manda os dados, né? E na interrupção de final de conversão, que na verdade ela vai ser chamada pelo controlador de DMA e não pela interrupção de final, não pelo final da conversão propriamente dita, a gente vai calcular a média e disparar uma nova conversão. As variáveis aqui que nós vamos ter que criar, se eu vou fazer 64 conversões, eu tenho que ter um array de 64 elementos, né? No tamanho lá da palavra do AD. Uma variável para calcular a média. Uma atenção aqui, ela tem que ser 32, porque eu vou fazer o somatório de 64 elementos de 16, então ela tem que ter a capacidade de suportar, né, o estouro da variável 16, uma variável 32, né? E float para o cálculo da tensão, porque, né, é o que precisa ser. E claro, o buffer para mandar pela serial. Vamos à parte de codificação, então. O resumo está ali para não deixar passar nada. Eu já tenho o projeto criado aqui, então para não perder muito tempo eu vou mostrar quais são as configurações importantes, ou quais são as configurações que a gente tem que fazer, né? Vamos começar pelos timers, né? A configuração do timer é a usual, então timer 3, vamos configurar ele com clock interno, né? Como expliquei antes, vou ligar o output compare para poder medir o clock, a taxa de aquisição, ver se está certo. Então, usando no modo toggle, né, eu vou ter na saída lá, a saída do timer 3 vai estar no PA6,
né? Vai estar no PA6. Eu vou ter que medir 300 Hz, se eu tenho, né, um estouro a cada 600 Hz. Aqui não configura mais nada, aumentando um pouquinho mais aqui. Vamos configurar o pre-scaler, né, para o valor que nós calculamos, 999, o ARR 139. Aqui é importante configurar o Trigger Event Selection para o Update Event, né, ou seja, eu vou gerar um sinal a cada estouro do timer, a cada update do timer, né? E como eu configurei o Output Compare no canal 1, escolhe o Toggle On Match para ele virar o pino, né? Trocar o valor do pino, e eu botei um valor qualquer para o pulso, né? Porque ele vai fazer isso uma vez a cada estouro do timer. Timer 10, que é nosso timer de base de tempo da IHM, da mensagem. Esse só configuramos ele para o clock interno naqueles fatores de divisão, né, calculados lá. 19.999, 8.399. Isso que a gente calculou anteriormente. Até aqui, nada de novo. Então vamos agora ao que interessa, né? No ADC, as configurações iniciais, né? Vamos configurar só um canal, na entrada 0. As configurações paramétricas, tem que prestar atenção, né, na hora de selecionar aqui, aquilo que eu falei. Requisição contínua de DMA tem que estar habilitado aqui, né, para o ADC requisitar a transferência de dados a cada final de conversão. Eu vou ter um canal, né? Aqui nós temos que configurar o trigger para trigger externo pelo canal 3, né? E na borda de subida, né? Rising Edge, né? Na subida do sinal. Bom, aqui nós também temos que configurar o DMA, se nós vamos trabalhar com DMA. Então nós vamos para a aba de DMA e ele já está configurado. Então eu vou apagar aqui e vou mostrar a configuração, né? É simples. A gente adiciona e tem que selecionar, né, qual é o caminho, o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos usar no canal de DMA. Então nós vamos usar o canal ADC1, né? Então o ADC1, como o AD gera o dado, né? Então a direção é sempre do periférico para a memória, a prioridade aqui baixa, se eu quiser mudar, eu posso mudar, eu vou mudar para prioridade média, porque nós temos também o DMA com a serial. Então o AD é mais importante, eu vou botar high então, o AD é mais importante que a serial, né? Esses modos que nós não vimos em detalhes ainda, né? Modo normal, aqui não precisa mudar muita coisa. Do periférico, eu vou ler ele em half word é 16 bits, e eu vou escrever na memória também em half word 16 bits. Né? A memória, eu tenho que incrementar o endereço de destino da memória a cada operação, porque eu tenho que escrever no meu vetor. Isso aqui já vem configurado, né, quando a gente seleciona o DMA. Essa configuração fica assim. E por fim, a configuração da porta serial. A única coisa que nós temos que fazer, ou as duas coisas que nós temos que fazer na configuração da porta serial são, tá? Usamos a configuração usual padrão 115.200, 8 bits sem paridade e um stop bit, né? Habilitamos o DMA, nesse caso aqui, né? Vamos fazer novamente. Eu tenho duas opções, eu posso habilitar um fluxo de DMA de transmissão e um fluxo de DMA de recepção. Interessa agora só o de transmissão. O de transmissão vai ser naturalmente da memória para o periférico. Tá? Baixa prioridade porque tem o AD que tem uma prioridade maior. Tá?
modo normal, e como o periférico, né, é do tipo byte, a ferramenta já ajustou a largura para byte, né, dos dois lados. E a memória incrementa, né, o ponteiro para a memória incrementa a cada transferência. Eu falei antes, é importante habilitar também a interrupção global para o hall processar o final da transmissão. Então aqui tem que habilitar aqui. Vocês veem que a habilitação do DMA, né, nesse caso aqui o fluxo, a stream 6 foi atribuída para serial, ela já está habilitada. A configuração, né, é essa. Agora vamos para o código. Então a configuração, fiz tudo, né? Realizei tudo que estava ali no resumo. Vamos verificar agora o código. O código, então, né? Definir o tamanho das amostras, né, por esse define, para facilitar depois, se houver necessidade de alteração. Né? O tamanho do buffer de serial também, daí eu mudo aqui, fica mais fácil de, né, encontrar o ponto. E o fator de escala para o cálculo de tensão, que aí a gente pode inclusive usar para fazer uma calibração, se achasse necessário. Então, é o valor máximo, né? O fator de escala, o valor máximo medido dividido pelo valor máximo do resultado do AD. As variáveis, né? Um vetor para armazenar as medidas feitas pelo AD. Né? Aqui é importante que essa variável tenha um modificador volatile. Né? Esse modificador ele diz que estas variáveis aqui, no caso, né, elas vão ser modificadas não só pelo código, não só pelo programa. Né? Considerando que nós vamos usar o DMA, ou seja, quem vai atribuir valor a essas variáveis é o periférico DMA, não tem em nenhum canto desse programa que eu faça uma atribuição direta para essa variável. Então, eventualmente, o compilador pode entender, por exemplo, que essa variável nunca muda, portanto, ela não é necessária. Né? E ele pode simplificar o código, né, eliminando todas as referências a essa variável. Então, um modificador volatile, ele garante isso. Ele diz para o compilador, olha, tu não pode mexer nessa variável porque, né, alguma coisa vai mudar o valor dela. O valor de média, né, tensão DC e o meu buffer de mensagem. Configurações. Habilitamos, né, o timer, no caso aqui, né, também o canal 1 para gerar o sinal de saída. O timer da EHM, né. Aqui eu já zerei o flag de interrupção para o laço principal. Quando entrar no laço principal não exibir de cara o primeiro valor, para dar tempo de fazer a medida, para garantir que eu vou fazer pelo menos uma medida antes de mandar a mensagem. E, né, o que começa a ficar diferente agora, o início da conversão por DMA. Né? A diferença é pouca. Basicamente é a mesma função que nós usamos com interrupção, só que em vez de ser start IT, é start DMA. Né? Em vez de ser start IT, é start DMA. Ou seja, eu estou disparando a conversão e estou dizendo para ele, usa o DMA. Né? O handler do AD, né? A variável aonde eu vou colocar o valor medido, no caso o ponteiro para o vetor, né? E a quantidade de dados que eu vou transferir via DMA. Uma mensagem de abertura, né? Aqui também, ó, a função de transmissão pela UART via DMA é igual à função de transmissão da UART via interrupção. Né? A diferença não é a função ou a forma que a gente chama ela. A diferença é o desempenho, né? O desempenho da execução dessas funções. Por quê? Porque durante a transferência do buffer, aqui especificado desse tamanho aqui, né,
o processador não vai ser interrompido. O periférico vai ficar a cargo de pegar o dado na memória e jogar na porta serial. Da mesma forma que aqui, o controlador de DMA vai ficar a cargo de pegar o dado no ADC e jogar na memória. O pooling, né? Testa o flag de update do timer 10, né? Limpa ele, monta, né? Monta a medida, então eu estou exibindo o valor medido, o valor médio que eu calculo, e o valor em escala, né? Mando por DMA, mesmo comando de antes. Aonde que está o trabalho? Onde é que está o processamento desse código? O processamento desse código vai estar aqui no callback de conversão completa, né? Então aqui, quando eu entrar no callback, ou quando eu chamar o callback, como eu fiz a conversão via DMA, a variável medidas já tem, né, os valores convertidos. Então eu não preciso utilizar uma função para ler o AD, né? O AD já foi lido e ele está nesse vetor. Então eu tenho 64 amostras armazenadas nesse vetor. Calcula a média, né? Calcula a média. Calculo a tensão DC em volts, aplico o fator de escala e disparo, né, o próximo bloco de aquisição para adquirir as próximas 64 amostras. Está feita a aplicação. Vamos ver ela funcionando. Tcharam! Agora a gente não precisa mais desse resumo, podemos tirar ele daqui. E vamos ver o código funcionando. Bom, vamos ativar aqui o nosso terminal serial. Vamos sim, limpar ele e disparar o programa. Então está lá a mensagem de abertura e a medida. Vamos ver o meu sensacional instrumento, né? Está medindo aqui. Vou deixar vocês meio tonto, tá? Então está aproximadamente o mesmo valor, né? Diminuir um pouquinho aqui. A medição está funcionando. Opa. Ok. Vamos dar uma conferida então. Vou mudar aqui para frequência e vou pegar a saída lá do canal 3 do clock out. Temporização do AD. Ok também. Então tá feito, né? Mais um exemplo. Até a próxima.